Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. O convidado de hoje é o professor Marcelo Caetano Santana, chefe da divisão de benefícios da gerência executiva do INSS de Salvador. Vocês podem imaginar quantos benefícios nós vamos ter aqui nessa conversa e uma orientação frutífera para aqueles que tanto desejam saber, digamos assim, das suas possibilidades de aposentadoria, inclusive. Dentro de instantes. Professor Marcelo, eu acho que você poderá trazer muitos ensinamentos, muitas orientações para os nossos telespectadores, porque é sempre interessante a gente conhecer um pouco sobre aposentadorias. Eu me recordo bem que no passado eu tive um programa que era levado lá em Jacobina, de Brasília eu fazia. E o grosso desse programa era exatamente daquelas pessoas que queriam saber os seus direitos. E eu me recordo bem que quando um dia eu fui lá, cheguei por lá por volta de umas 8 horas, às 5 horas da manhã, a fila já estava grande dessas pessoas tão necessitadas de informações. E agora, hoje, com a sua presença aqui, a coisa vai ser bem mais fácil. Tomara. Sem sombra de dúvida. Eu queria lhe perguntar o seguinte: dentro desse seu contexto, lá na sua divisão, nessa gerência executiva, qual é o grosso, digamos assim, da clientela que vem em busca de alguma informação ou trazer alguma documentação para angariar algum benefício? Na verdade, o público é bem diversificado. A gente tem desde dos mais novos, que ainda não estão em fase de se aposentar, mas que estão buscando os benefícios por incapacidade, quanto aqueles que estão na fase da aposentadoria e estão buscando informações sobre o benefício, sobre como proceder para requerer esse benefício, como fica o direito depois do benefício concedido. Então é um público muito diversificado por conta dessa questão, da Previdência Social, está sempre muito presente na vida das pessoas. Então a gente tem hoje uma quantidade bem significativa de pessoas requerendo auxílio-doença, mas a gente também já está chegando numa fase, principalmente aqui em Salvador, que a gente tem o polo petroquímico numa idade já, digamos, aposentável, pelo seu tempo de existência, e é o grosso da indústria aqui na nossa região. A gente tem sim muita gente buscando aposentadoria, e na aposentadoria a grande questão é o enquadramento do chamado período especial. Aquela atividade que a pessoa trabalha com algum agente que é prejudicial à saúde, à integridade física, e que gera a concessão de um benefício mais cedo. O tempo é multiplicado por um fator e esse tempo ele é reduzido. Agora me diga uma coisa, só por curiosidade, quando você, digamos assim, se credencia a esse processo, qual o tempo que leva até o fim para conseguir essa aposentadoria?
Olha, esse tempo regulamentar, embora esteja previsto na legislação que o INSS tem 45 dias para poder dar a primeira resposta, pelo menos, mas esse tempo acaba demorando de acordo com a situação de cada um. Mas, de qualquer forma, o INSS, a Previdência, paga a multa por isso. Se passar de 45 dias, o primeiro pagamento ele sai com uma correção. Porque como tinha que ser respeitado esses 45 dias, então a pessoa tem esse pagamento pecuniário, o segurado, o cidadão tem esse pagamento pecuniário. Mas esse tempo, no fim das contas, depende muito do documento. Tem pessoas que têm a documentação muito correta, que não tem nenhum problema, que as empresas fizeram as informações devidas, porque o INSS depende muito da empresa, a Previdência depende muito da informação da empresa. É a empresa que alimenta o sistema, o chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais, através da entrega da Guia de FGTS Informação à Previdência, da RAIS, do Cadastro de Emprego e Desemprego. Então, quando a empresa faz tudo isso, a pessoa tem uma situação muito mais prática, muito mais ágil. Quando a empresa não faz isso ou faz fora do prazo, a gente precisa apurar. O INSS, em muitos casos, vai ter que mandar um servidor na empresa para poder o servidor averiguar a documentação no arquivo da empresa, em loco, a condição, o exercício do trabalho, para poder confirmar esse vínculo. E aqueles, como eu falei anteriormente, do período especial, o documento também precisa estar muito bem preenchido, porque ele vai passar por uma análise administrativa e depois, em alguns casos, na grande maioria dos casos, ele vai passar pela análise médica. Porque como as atividades são prejudiciais à saúde, é o médico que vai dar o parecer se realmente aquela atividade está enquadrada no que a lei prevê. Bem, aí eu queria lhe perguntar duas coisas que foram importantes para o esclarecimento. Uma foi essa que você falou do direito que o aposentado ou o segurado ou quem quer que seja, ao deixar sua documentação em ordem, ele tem direito, ultrapassados os 45 dias, uma compensação por esse fato que não ocorreu dentro dos 45 dias. Eu acho que nem todo mundo está afeto a esse problema. O segundo que eu pude perceber é que vocês têm também a possibilidade de enviar um funcionário de vocês, quando os papéis parece que não estão muito sendo conjugados para a necessidade da aposentadoria, que um funcionário vá à empresa daquele, digamos assim, pretenso aposentado. Isso é assim mesmo? Isso, exatamente. Na verdade, esse pagamento pecuniário, quando passa os 45 dias, não é interessante. Não é interessante para o Estado, né, para a Previdência, para o sistema previdenciário, porque ele vai ser onerado financeiramente, e não é interessante para o trabalhador, porque não é interessante retardar a concessão do benefício. Mas, enfim, é uma reparação de perda prevista na lei, né, que no primeiro pagamento, não vai ser para sempre. O primeiro pagamento, o montante que foi atrasado, né, porque se nós temos 45 dias, nós teríamos 1 mês e meio. Então, se esse primeiro pagamento durar 60, 90 dias, alguma coisa assim, então nós vamos ter várias competências. Então, essas competências, elas saem corrigidas, né? Na verdade, é uma multa que a Previdência recebe por não ter observado esses 45 dias. Mas não é interessante, tanto que a Previdência corre atrás, né? Nós temos um projeto de concessão da aposentadoria por idade, por exemplo, que leva 30 minutos. Para aquele trabalhador que está em todas as condições regulares para se aposentar e a documentação está regular. E o outro ponto é o pesquisador, essa pessoa que vai na empresa, essa pessoa da Previdência, é um servidor credenciado, portariado, que ele vai na empresa quando a Previdência não tem o documento, né? A primeira intenção é o documento. Então, deveria estar no Cadastro Nacional de Informações Sociais corretamente, sem nenhum problema. O segurado deveria ter a carteira de trabalho sem rasuras, sem nenhuma deficiência. Se ele não tem isso, o primeiro passo do INSS é pedir que ele apresente uma documentação da empresa.
O segurado ganha 30 dias para apresentar esse documento da empresa. Se o documento da empresa apresentado ainda assim não satisfaz, aí entra essa possibilidade do pesquisador comparecer na empresa. E nós ainda temos uma terceira possibilidade, que é o processamento da justificação administrativa. Porque o pesquisador, o servidor do INSS, ele só vai ter sucesso se a empresa existir, se o arquivo estiver em boa guarda. Se não estiver em boa guarda, não vai ter também sucesso a ida do servidor do INSS lá. E aí tem essa última possibilidade, que é a justificação administrativa, que é quando o segurado que apresentou alguns documentos, ele vai apresentar, e não tem a empresa para confirmar, ele vai apresentar testemunhas que serão ouvidas pelo INSS para que o INSS possa formar a ideia, ver se realmente aquele exercício de atividade naquela empresa, naquele período existiu. Na verdade, toda a ação é para garantir o direito do trabalhador. A ideia não é prejudicar o trabalhador, em hipótese nenhuma, porque a Previdência é a proteção, né, desse trabalho, a aposentadoria e todos os outros benefícios que a gente tem no conjunto da Previdência brasileira. Então, não é para prejudicar. Claro que, em alguns casos, algumas pessoas se sentem prejudicadas, porque se a gente chega nesse momento e não tem mais nada o que fazer, realmente algumas pessoas ainda ficam sem provar o vínculo, que é uma questão a ser resolvida, precisa ser muito trabalhada pela sociedade, pela Previdência, com a empresa. As empresas precisam informar. E o cidadão precisa saber também que ele é responsável pela vida dele. Agora, me diga uma coisa, pelo que eu pude perceber, você tem, digamos assim, vários tipos de aposentadoria. Porque pela sua palavra e as suas considerações, eu vi a parte como se fosse parte médica, talvez por incapacidade, outra por tempo de serviço. Como é que funciona isso? O sistema previdenciário, né, do regime geral, que é o principal previdência do país, ele tem 4 aposentadorias, que é a aposentadoria por invalidez, que é justamente aquela definida exclusivamente pelo médico, da Previdência. O médico tem que considerar o trabalhador incapaz para todas as atividades. Isso pode acontecer em qualquer momento da vida, até com um mês de trabalho, uma pessoa que sofre um acidente grave e tem alguma invalidez instalada, permanente, pode ser aposentado por invalidez. A outra hipótese é a aposentadoria por tempo de contribuição, que precisa de um tempo de contribuição para o homem de 35 anos e para a mulher de 30 anos pagos, tempo de contribuição, tempo trabalhado. A outra hipótese é a aposentadoria especial, que é a aposentadoria para aquelas pessoas que trabalham em atividade prejudicial à saúde. Essa também passa pela avaliação médica, não a pessoa, mas as condições do trabalho. Existe um documento de nome bem grande, Perfil Profissiográfico Previdenciário. O nome do documento é meio que assustador, mas ele resolve muita coisa. Então, é um documento que vai servir para o médico analisar o trabalho da pessoa, não é a pessoa, não é a condição de saúde, porque essa aposentadoria especial ela é a prevenção da doença. Tanto é que tem algumas atividades que o cidadão se aposenta com 15 anos, como, por exemplo, o mineiro de subsolo, né, que trabalha lá na mina escavando, ele se aposenta com 15 anos de trabalho apenas, mas precisa dessa avaliação médica. E a quarta hipótese é a aposentadoria por idade, para aqueles que não chegaram ao tempo de contribuição, mas já chegaram à idade. Então, ele é exigido do homem 65 anos, da mulher 60 anos, se for um trabalhador rural com a redução de 5 anos, 60 anos para o homem, 55 para a mulher, e um período mínimo de 15 anos trabalhados, que é a grande questão das pessoas. Eu tenho a idade e vou me aposentar. Como? Tem que ter um tempo pago, que são 15 anos. E as pessoas muitas vezes acham que a idade basta. Nunca trabalhou, nunca contribuiu, fez a idade e se aposenta. Não, é cobrado um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Agora, me diga uma coisa, foi uma curiosidade. Eu me lembro bem que no passado, quando houve uma modificação nesse processo de aposentadoria, surgiu aquela história do pedágio. Então, como é que ainda continua aquele pedágio que você teve que, embora
já tivesse mais ou menos a possibilidade. Na época, se você tivesse o seu direito adquirido, você realmente estaria completo para a aposentadoria. Mas tinha um pedágio, se você não tivesse completado, aí você estaria sujeito a receber um pedágio de mais algum tempo. Como é que esse ainda funciona? Na verdade, ele hoje não é mais eficaz. Para a aposentadoria integral, ele foi retirado. A emenda constitucional trouxe isso para a Constituição, mas depois uma ação direta de inconstitucionalidade retirou ele. Então, ele não é cobrado. São 35 anos mesmo para o homem e 30 anos para a mulher. E para a aposentadoria proporcional, que foi a que acabou, ele não é mais eficaz, porque ele valia para as pessoas que estavam naquela época próximo e tinha que pagar um pedágiozinho pequeno. Ele hoje existe, mas tem gente que vai pagar um pedágio de 10 anos. Então, não tem mais por como a pessoa usar isso. E pagar esse pedágio de 10 anos significa que ela já se aposentou por tempo de contribuição com 35 anos. Então, ele perdeu a eficácia. Ele existe, mas perdeu a eficácia. Então, as pessoas não precisam mais tanto se preocupar com isso. O que elas precisam saber é que a aposentadoria, que é chamada proporcional, que era para o homem aos 30 e para a mulher aos 25, acabou. Essa não teve jeito, perdemos o direito mesmo, o trabalhador perdeu. Agora me diga uma coisa, como é que vocês fazem o cálculo dessa engenharia toda para dar o benefício? Eu me lembro bem que no passado tinha um negócio de... Isso acabou também. Aquela história de salário de referência, não sei o quê, isso tudo deixou de existir ou ainda existe alguma coisa? Foi simplificado, né? A coisa é simplificada, mas ainda é complexa. Né? Ver qual era a referência, isso tudo acabou porque realmente era muito confuso. Mas ainda é complexo. Primeiro, a lei hoje, a partir de 99, manda que o INSS pegue os 80% maiores. Então, as pessoas já precisam entender isso, que não são os 80%, são os 80% maiores salários de contribuição daquele período que ela apresentou para o INSS. Depois, o INSS faz uma média aritmética simples e se nós estivermos concedendo uma aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela 35 anos homem, 30 anos mulher, vai ter ainda o chamado fator previdenciário, que esse é o grande questionamento da sociedade hoje. Eu estava para lhe perguntar sobre esse fator previdenciário. Ele é o grande questionamento da sociedade hoje. Ele foi criado em 99 e ele tem uma ideia. A ideia dele talvez seja até interessante, mas na sociedade que a gente vive, ela não tem eficácia. Então, as pessoas acabam se sentindo muito mais prejudicadas do que beneficiadas com a existência do fator previdenciário na sua renda, que é um fator que leva em conta a idade e a expectativa de vida. Justamente por isso surgiu até aquela ideia de que nós precisávamos de uma certa idade para se aposentar por tempo de contribuição, o que não é verdade. Por tempo de contribuição, 35 anos homem, 30 anos mulher, a pessoa já pode se aposentar. Não existe nenhuma restrição para isso. Qual é o preço, digamos assim, que ela vai pagar? Se ela se aposentar mais nova, o fator previdenciário menor, o que vai fazer com que a renda seja um pouco mais enxuta, né? Que é uma ideia. É legal, né? Tá na lei, desde 99. Há uma discussão muito grande para a retirada desse fator, ou pelo menos a modificação. Já tem uma proposta no Congresso para modificação do fator previdenciário, só que tanto para ele começar em 99 foi muito difícil, porque é uma renúncia que o trabalhador acaba fazendo, né, em prol do sistema como um todo, em prol da saúde financeira do sistema. E aí o trabalhador foi perguntado, através das suas entidades representativas que estavam no conselho, e aí o fator entrou. Para tirar agora, a dificuldade está bem maior, porque com ele o sistema conseguiu um certo equilíbrio financeiro. Né? As pessoas, para variar, o trabalhador continua, né, a sociedade continua arcando com isso,
mas conseguir um sistema, um equilíbrio financeiro que é bom para o sistema, é bom para a sociedade. Né? É a sociedade que paga as contas todas, né, para o país funcionar. Isso não tem muito para onde a gente correr, porque somos nós mesmos que financiamos o país. Então, mas para o trabalhador individualmente, ele se sente um pouco lesado. E aí tem esse grande projeto para mudar o fator, que melhoraria o cálculo, né, porque a gente está com um grande problema da expectativa de vida. A expectativa de vida que é usada é a média. E tem subido muito. É verdade. Nós estamos vivendo muito, o que é bom, né? É verdade, porque nós estamos vivendo muito. Agora, me diga uma coisa, que para requerer esse benefício, é você juntar essa documentação, ir lá e dar entrada e tal, como é isso aí? Isso. Para acabar aquelas filas do passado, né, tem quase 10 anos que o Ministério da Previdência, junto com o INSS, com as representações, trabalha com a hora marcada, o agendamento. Então, todos esses serviços principais para fazer uma perícia, para requerer um salário maternidade, uma aposentadoria, eles precisam ser agendados. O INSS tem 2 canais, que é o 135, o atendimento, né, o Previfone, o atendimento do INSS. A gente nem chama mais de Previfone, mas é o atendimento telefônico do INSS. E tem um site, né, previdenciasocial.gov.br, que tem lá um espaço para a pessoa agendar. Então, ela escolhe lá a agência que tem vaga mais próxima, ela escolhe tudo isso. No dia e no horário, ela comparece, reunindo toda essa documentação. Hoje, a lei, ela propõe, isso já está implantado há algum tempo também, para o trabalhador, para facilitar a vida do trabalhador, que o INSS use justamente essas informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Só que, para isso, o trabalhador precisa ficar atento às ações da empresa. A empresa ela precisa alimentar esse cadastro no tempo certo, de forma correta. O trabalhador que tem isso, ele nem precisa de tanto documento, muitas vezes. Não precisa guardar tanto documento ao longo da vida. É bom que a gente guarde, porque a gente está num momento ainda de mudança, por incrível que pareça, né, as pessoas acham que poderia ser muito mais avançado, mas a gente tem um tempo recente, por exemplo, de informatização. Então, banco de dados, criação de banco de dados, isso leva um médio e longo prazo, né? E a gente teve um boom de informática a partir da década de 90 do século passado, e em 2000 isso se incrementou, porque a gente tinha reserva de mercado, tudo isso dificultava essa informatização, principalmente da máquina pública. E as pessoas precisam guardar ainda um pouco esse documento, mas existe esse adendo na lei que diz que esse cadastro alimenta, que esse cadastro por si só é prova, e se ele estiver bem alimentado, corretamente alimentado, o trabalhador vai ter menos problemas. Mas é bom. E aí, quando ele for nesse dia, ele leva a carteira de trabalho, leva, se tiver o documento para análise especial, e todos os outros, os carnês de contribuição, se for um autônomo, né, que ele mesmo faz o carnê para contribuir. A doméstica tem que levar o CPF da patroa. É muito importante isso quando se trata de um trabalhador, né, um empregado doméstico, uma empregada doméstica, levar o CPF da patroa, o nome e o CPF da patroa, porque às vezes na carteira não tem. Então é importante ter todos esses documentos, mas a gente já usa, o INSS já usa muito esse cadastro, essa base de dados. Agora, como houve assim uma certa divulgação dessa sua presença aqui, alguns, digamos assim, telespectadores, ou esses informatizados, então entraram no e-mail e fizeram aqui algumas perguntas que eu gostaria de lhe transmitir para que você pudesse sinteticamente dar uma resposta. Então tem aqui o Eugênio de Pernambués, que diz o seguinte: boa tarde, sou rodoviário, tenho 58 anos, diabético, ele botou tipo, mas não disse, era 1 ou 2. Fui demitido e tenho 23 anos de contribuição.
não consigo trabalhar normalmente, eu posso pedir minha aposentadoria? Bem, por enquanto, infelizmente, não. A aposentadoria por tempo de contribuição, ele precisaria ter 35 anos. Ele pode até ter um pouquinho menos, porque houve uma época que motorista de ônibus era especial. Então, esse período de quando foi até 95 vai ser convertido, vai aumentar um pouquinho mais esses 23 anos dele, mas não deve chegar a 35 anos. Quanto às doenças, à enfermidade, ele deve, se for o caso, agendar uma perícia médica através do 135 ou do site da Previdência, como eu já falei aqui, que é lá também que faz esse agendamento, passar por uma perícia médica para que o médico verifique, analise a possibilidade de conceder um auxílio-doença ou, se for o caso, a aposentadoria por invalidez. Mas, infelizmente, a princípio, outra questão também, diabetes é uma doença social. Então, claro, isso vai ser analisado, qual é o tipo do diabetes dele, qual é o grau, qual é a repercussão. O médico é quem pode fazer toda essa análise para poder ver se ele só tem essa patologia, se isso vai conceder benefício. No geral, não concede. Dependendo do grau, um açúcar alto, né, um pouco mais alto e tal, no geral não concede. Mas o importante para ele ter uma resposta oficial é agendar uma perícia médica. Pois é, Eugênio, aí já vai a resposta. Agora, eu quero adiantar você, Eugênio, e quanto ao nosso professor Marcelo, que realmente, embora a diabetes seja um problema social, eu comparo a diabetes a, digamos, quando a gente vê aqueles queijos suíços bonitos, mas eles são todos brocados, não é? E então, quem sabe se você, ao fazer essa perícia, um exame mais apurado, se você não esteja, talvez, enquadrado já num processo de um cardiopata, problemas, digamos assim, na parte da angiologia dos membros inferiores, enfim, você já pode ter, talvez, alguma complicação correlacionada que lhe dá um direito. E foi muito bem a resposta do nosso professor Marcelo, para que você procure se inteirar junto a uma perícia médica. Então, aí já vai a resposta para você, com a minha complementação. A outra é da Beatriz Oliveira da Liberdade. Paga o benefício por 2 lugares. O valor do piso, nesse formato, quando se aposentar, receberei por 2 também? Também, sim. Ela é uma pessoa que tem 2 trabalhos. Né? Quando a gente trabalha, quando a pessoa, o cidadão, tem 2 trabalhos, ele contribui pelo total que ele ganha. Né? A base de cálculo para a contribuição é o total. Consequentemente, a base de cálculo para o cálculo do benefício, da renda do benefício, também vai ser esse total. Então, quando ela se aposentar, vai ser somado os 2 valores para fazer a média. Aqui vem a Sandra Conceição de Juazeiro. Ela diz que é doméstica e tem carteira assinada e queria pagar outra contribuição por fora, mas meu filho disse que é melhor eu colocar na poupança. O que o senhor acha? Complicado dar essa opinião. Agora, a questão é, realmente ela tem que observar se ela exerce uma outra atividade por fora. Porque esse é um grande erro também das pessoas, acharem que pagou por fora, resolve, aumenta. Ela deve estar com vontade de aumentar a renda dela, né? Prever um aumento da aposentadoria dela. Então, ela deve fazer isso se ela exerce uma outra atividade. Se ela não exerce uma outra atividade, realmente talvez a melhor solução seja não a poupança, mas um investimento, uma previdência privada também, porque aí não soma. Como ela só é doméstica, se ela fizer essa outra contribuição, aí não vai somar, como eu falei há pouco. Então é importante ela analisar isso, talvez a poupança seja uma boa saída. Desde que ela não mexa, né? Se ela ficar mexendo na poupança todo mês, toda vez que precisar, aí não junta. A poupança é muito interessante porque realmente é um investimento garantido. Somente que com a redução, digamos, dessa taxa Selic, a poupança ficou diminuiu assim, um pouquinho, né? Diminuiu bastante, né?
talvez não seja tão atrativo, mas também, se a pessoa não dispõe de um capital maior, a poupança ainda é o melhor caminho, não é verdade? Então, teve aqui, esse aqui é até uma coisa interessante, que ele quer saber o seguinte, a idade do aposentado rural. O rural é na aposentadoria por idade, né, que é a única aposentadoria que exige a cobrança de uma idade. Então, na aposentadoria por idade, o trabalhador rural, que pode ser o empregado rural, o segurado especial, o autônomo rural, esse trabalhador rural vai ser cobrado dele 60 anos se for homem e 55 anos se for mulher, mais um tempo mínimo de comprovação de atividade de 15 anos no meio rural. Não pode misturar a atividade urbana, justamente por causa dessa redução da idade. Agora, teve uma última pergunta de Carmen Santos, de Brumado. Como é feito o cálculo para definir o valor a ser recebido por um aposentado que contribuiu com a base de 3 salários? Na verdade, hoje a Constituição não permite, a Previdência não pratica. Não se leva em conta 3 salários. Vai se pegar o salário dela, né, todos os salários, corrigir, vão ser desprezados os 20% menores, vão ser pegos os 80% maiores e vai se fazer a média. E aí pode ser que o resultado não sejam os 3 salários mínimos, como ela pensa e como muito trabalhador pensa. Tem muita gente que fica chateado com o resultado da renda, vamos dizer assim, decepcionado. Mas é porque é feito com uma média, não é em cima do salário. A pessoa não ganha quantidade de salários mínimos. O reajuste depois que acontece não é o salário mínimo. Então a gente sempre pensa 3 salários, mas não é assim que é feito o cálculo. Antigamente se pensava isso, né? E era feito, né? Mas mudou. Você até recolhia sobre 20 salários, né? A história acabou toda. Todas essas possibilidades. Não chegou a hoje nada o teto disso. é 3.900, não chega nem a 10 salários. É verdade. Agora, eu acho que todos os seus esclarecimentos e esse questionamento que chegou através do e-mail, eu creio que foi muito frutífero para que o pessoal tivesse uma ideia do que é realmente esse sistema de aposentadoria, a forma como a pessoa se habilita. Eu tenho a impressão que a sua colocação foi muito esclarecedora. Agora, eu quero só, finalmente, a dizer se nesse contexto todo dessa nossa conversa ficou alguma coisa que você gostaria de acrescentar, esse é o momento final nosso para que isso fosse feito. Eu acho importante que as pessoas realmente busquem conhecer para não se decepcionar, porque a gente tem como o caso, né, do telespectador que falou da diabetes e tal. Então é bom a gente conhecer mais as regras, como elas funcionam, a gente buscar se informar. O próprio INSS tem um núcleo de relacionamento com a sociedade, que faz palestras, que dá informação, tem o 135, que é o telefone, né, de atendimento da Previdência. Se informar, conhecer, para que saiba o que é oferecido. Porque a gente acredita, a população, a sociedade hoje ainda acredita que tem muita coisa e que pode ser de qualquer jeito. Mas a Previdência é um seguro que nós pagamos para todos nós. Então, existem algumas regras, mas é administrado pelo governo, mas existem algumas regras que precisam ser cumpridas. E a grande questão é a informação. Não deixe de se informar, busque, procure no próprio INSS, procure o gerente da agência, se você não gostou muito da informação, com calma, com tranquilidade e aberto para saber o que vai ser dito, para entender o que vai ser dito. Ok, eu lhe agradeço muito por essa oportunidade e os esclarecimentos. Viu? Eu que agradeço a oportunidade. E o nosso espaço está aberto para qualquer outra coisa. Obrigado.